Irmãos, hoje é o último domingo do ano. O último domingo que nós nos... E como a gente bem sabe, né, mudanças de calendário, mudanças de anos, não, em sua maioria, não mudam coisa alguma. As coisas continuam como são. Porém, eu acho importante a contagem do tempo, a contagem dos anos e a mudança dos anos, que quando chega no final a gente sempre tem uma oportunidade de refletir sobre o ano e de também entrar, pensar naquilo que nós queremos fazer e como queremos viver no próximo ano. Então, uma espécie de pausa para meditação. E essa, eu creio que é a única função realmente da mudança de ano. Ano novo, vida nova, é algo que não acontece, a não ser em raras exceções. Mas é bom a gente parar e refletir um pouco. Então, vamos fazer isso, abrindo a palavra no Salmo 124. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Vamos orar. Pai, nós te louvamos por tudo que está escrito nesse salmo. Nós te louvamos, Senhor, por 2021, por tudo que vivemos, por tudo que aconteceu. Nós te louvamos e exaltamos o seu nome, pela sua fidelidade, pela sua misericórdia, graça e amor por cada um de nós. Como disse o profeta Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, meu Deus, por cada vida que se reúne aqui com a gente, cada servo teu, que ao longo do tempo, mesmo com todas as dificuldades, tem permanecido no teu caminho. Isso é uma obra da tua graça. Nós te agradecemos, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que nos deste esse privilégio de sermos o teu povo. Obrigado, Senhor. Em nome do teu Filho nós oramos. Amém. Irmãos, olhando para 2021, nós podemos ver como em todos os anos, e especialmente 2020, 2021, o que está retratado nesse salmo. Esse salmo fala de inimigos e tribulações. Os inimigos estão descritos no versículo 2, na segunda parte. Os homens se levantaram contra nós. Versículo 3, segunda parte. Quando a sua ira se acendeu contra nós. A gente que tem uma revelação maior do que o Velho Testamento,
o Novo Testamento, livro de Efésios, capítulo 6, Paulo fala que a nossa luta não é contra carne e sangue. Ainda Israel padecia várias guerras, vários combates, e o livro de Salmos é impressionante como a maior parte dos Salmos fala dos inimigos, mas muitas vezes na ótica de ver apenas os seres humanos. Já o apóstolo Paulo nos revela que por trás dos seres humanos estão os seres malignos, espirituais, o diabo e os seus anjos. Então ele fala, nossa guerra não é contra a nossa sogra, contra nosso cônjuge, ou filho, ou pai, ou contra uma nação, contra um país, contra um exército. Embora embora o diabo use seres humanos. E muitos se levantam contra nós. A irmã mesmo estava comentando agora aqui, está saindo na mídia direto, esse... como é que chama? Não, assédio religioso. Eu estava falando, projeto de lei do deputado Átila Nunes aqui no Rio de Janeiro, que já está rolando há alguns anos, querendo proibir o evangelismo, dizendo que é assédio religioso, querendo proibir isso completamente, nas praças, nos ônibus, pessoalmente, coletivamente. Já está rolando há anos e já houve mais de 20 emendas, e ano que vem vai entrar de novo para tentar passar. Mas isso, você vê, é uma artimanha do deputado? Não, é do diabo. Então, o nosso inimigo, aquele com quem nós temos que combater, não é a carne e o sangue. Nós não estamos numa guerra literal como estava Israel. Como Davi, que passou a vida inteira pegando na espada e lutando contra inimigos de carne e osso. Nós não estamos chegando a esse ponto, graças a Deus, há relativa paz no nosso país, mas sempre existem pessoas que são contra o cristão, são contra a nossa fé, e nós vimos na EBD, o pastor Fabiano esteve ensinando, sobre a perseguição religiosa, e ela acontece, e às vezes nós encontramos essa perseguição na nossa própria casa. O Senhor Jesus disse que os inimigos do homem, do cristão, seriam da sua própria família, muitas vezes. Então a gente vê às vezes perseguição no trabalho, perseguição na escola, quando na escola, por exemplo, que se ensina que o mundo surgiu de uma evolução e que não existe Deus, e você não pode expressar a sua crença, senão você é punido no colégio. As escolas americanas proíbem qualquer oração dentro de um colégio. Uma nação que foi fundada na fé dos puritanos, na fé cristã. Hoje, orar num colégio é passível de processo. No trabalho também, nas empresas, já ouvi falar de pessoas que tentaram evangelizar o seu colega através de um e-mail e foram acusados e quase demitidos. Então nós temos inimigos, eles existem, mas nós não temos que ter guerra contra eles, mas sim contra aqueles que os inspiram, que é o diabo. Não adianta, Paulo fala assim, Romanos 12, quanto depender de vocês, tenham paz com todos os homens, mas não depende só de nós. Jesus Cristo é o príncipe da paz, veio a essa terra semear a paz, nunca agrediu quem quer que seja, nem com atos, nem com palavras, mas foi o homem mais perseguido dessa terra. Paulo diz, aquele que quiser seguir piamente a Cristo Jesus, padecerá perseguições. Quanto mais fiel você for,
mais você vai ser atingido, atacado, não tem para onde correr. Eu até aconselho uma coisa aos irmãos aqui, só como um parêntese: toma cuidado no trânsito. Toma cuidado no trânsito, você que dirige. Porque nós temos o costume de ficar nervosos no trânsito, de não aceitarmos uma fechada, não aceitarmos um desaforo, de respondermos, e nós podemos ser mortos por causa disso. De vez em quando isso acontece. Quando você observar que tem um camarada que ele é muito abusado no trânsito, toma cuidado que ele pode ser um marginal. Atrás do volante pode ter um assassino. Então toma cuidado. E no trânsito é o melhor lugar para a gente treinar a arte de perder. Deixa para lá. Deixa para lá. Vai embora, fica à vontade. Por mais que o nosso sangue esquente, deixa aí. Isso é só um exemplo que eu quero aqui alertar você. Inimigos, e existe um inimigo invisível que atormentou 2020, 2021, que foi o Covid. E o Covid está indo embora e vem H3N2 para torturar também. Nós tivemos notícia essa semana do neto do pastor Zé Carlos, da igreja lá de Santa Eugênia, dono do Colégio Nova Grécia. Seu neto de 18 anos faleceu. Diz que começou com essa H3 e tornou-se uma, como eles chamam de pneumonia viral. A pneumonia agora parece que virou um câncer, porque as pessoas pegam pneumonia, muitas vezes não tem condição de voltar mais. A gente não entende isso, o que está acontecendo. Que a pneumonia sempre foi uma doença simples de se curar em uma semana. Mas agora tem essa tal de viral, um menino de 18 anos não conseguiu. E trazendo tristeza profunda a toda a família. Misericórdia, que Deus nos livre de experimentar tal sofrimento. Então nós temos os inimigos, mas temos também as tribulações. E essa é uma tribulação. Veja o versículo 4. Então as águas teriam transbordado sobre nós, a corrente teria passado sobre a nossa alma, então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Essas águas sempre simbolizam tribulações. O Senhor fala: quando passares pelas águas, as inundações, as enchentes, elas sempre representam tribulações, dificuldades. Se você olhar para esse ano, não faltou dificuldades. Pessoas que perderam entes queridos, pessoas que perderam seus empregos ou seus salários, pessoas que tiveram familiares que os entristeceram muito. Não faltou dificuldade. Não faltou dificuldade. Tribulações e inimigos existem. Olha o versículo 7, segunda parte. O laço do passarinheiro. Fala aí. O laço do passarinheiro na Bíblia sempre simboliza, representa a armadilha do diabo. O passarinheiro, ele apronta lá a sua armadilha, coloca lá, antigamente colocava-se lá o laço para o pássaro prender a perna, e depois ele ia ser encarcerado para sempre, ou sei lá o que iam fazer com ele. Laço, a Bíblia fala em laços de morte, laço do passarinheiro. As ciladas, como Paulo fala em Efésios 6, as astutas ciladas do diabo. Quantas vezes nós vemos nossas pernas presas no laço? Quantas vezes? A vida não é fácil não, irmãos.
essas igrejas que vivem falando aí numa vida fácil, tranquila, de só vitória, eu não sei qual é a Bíblia dessas pessoas. Porque não teve vida fácil para nenhum servo de Deus na Bíblia. Nenhum. Se você ler a vida deles, todos eles lutaram arduamente, porque tinham inúmeros inimigos e inúmeras tribulações. Essas pessoas, elas dizem assim: você tem que ter a fé de Abraão. Abraão enriqueceu, poderoso, cheio de riqueza e dinheiro, próspero. Vai estudar a vida de Abraão. Vai aprender como Abraão sofreu, em que vida Abraão vivia, em que época. Nunca foi fácil, irmão, nunca foi fácil. Mas esse salmo também, graças a Deus, ele fala sobre o Senhor. Tem tribulação? Tem inimigo? Tem, mas tem o Senhor. 6 letras, na minha Bíblia, todas em letra maiúscula. Senhor. Quando a Bíblia aparece assim, Senhor, com todas as letras maiúsculas, é Jeová, ou Yavé, ou Javé, ou Yahvé, seja lá. As vogais foram perdidas. É o nome sagrado de Deus, aquele nome que significa eu sou o que sou. O autoexistente, o soberano, o suficiente, o todo-poderoso, o Senhor. Vejamos o Senhor. No versículo 1 ele fala: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado. Aí é interessante, ele fala: ora, diga Israel. O que significa essa frase? E aí ele vai repetir de novo: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, e é Davi, provavelmente que escreveu esse salmo, ele está dizendo assim: irmão, repete comigo, relembra disso, diga para você mesmo, o Senhor esteve ao nosso lado. 2 vezes ele repete isso. Nunca ele deixou de estar do nosso lado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, se Deus é contra nós, quem poderá nos livrar? Deus está contra toda a humanidade, apesar de que a ama, mas porque ela está no pecado. Deus está contra toda a humanidade, mas Deus está a favor do seu povo. Então, Deus é por nós, não é algo banal, algo corriqueiro e comum. Deus esteve ao nosso lado desde 1º de janeiro até hoje, até 31 de dezembro de 2021. Deus esteve ao nosso lado. Você percebeu isso? Você sabe isso? Deus esteve ao nosso lado. Versículo 2b, ele fala de novo, esteve ao nosso lado. No verso 3 a 5, olha só. Se Deus não estivesse ao nosso lado, ele diz, eles então nos teriam engolido vivos. Olha o verbo, nos teriam engolidos vivos, mas não engoliram. Quando a sua ira se acendeu contra nós, então as águas teriam transbordado, mas não transbordaram. E a corrente teria passado sobre a nossa alma, mas não passou. Teria passado. 5, então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma, mas não passaram. Teriam. Isso é, teríamos sido totalmente derrotados, engolidos, devorados, aniquilados, destruídos. Mas por causa do poderoso, isso não aconteceu. O Senhor
Olha o verso 6. Lá na segunda parte. Ele não nos deu por presa aos seus dentes. Ele não permitiu que fôssemos devorados. Versículo 7. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. Quem quebrou o laço? Irmão, quando você ouvir falar desse laço, não é uma fitinha, tá? Era um negócio mesmo que prendia. Quando a Bíblia fala de laços, ela não está falando lacinho de fita, ela não está falando de lacinhos de linhazinha fininha. É a mesma coisa que na nossa linguagem hoje, correntes, que a Bíblia também usa essa expressão. Então, laço é algo assim forte. Nós éramos como passarinhos, que nossas pernas estavam presas no laço maligno, mas o laço de repente se quebrou. E como é que foi isso? Foi sua perna, a sua pequena e frágil perna de passarinho, que conseguiu arrebentar o laço? Foi o Senhor, Todo-Poderoso, Jeová, e quebrou o laço. E aí tem essa palavra linda, escapamos, verso 7, 2 vezes, a nossa alma escapou. Depois ele fala no final, nós escapamos. Tem uma coisa que a gente não percebe, porque a gente não tem a visão que Deus tem, e que os anjos também têm, a visão espiritual. Mas se pudéssemos ver a batalha travada no reino espiritual entre os anjos de Deus e os demônios do diabo, nós veríamos que essa atmosfera aqui, por exemplo, talvez a gente visse aqui mesmo, ou aqui. A Bíblia fala que os anjos estão presentes aos cultos. E eu acredito que não só anjos, mas demônios. E em toda parte eles estão lutando um contra o outro, combatendo, guerreando. O livro de Daniel fala isso. Daniel estava orando e o anjo estava querendo passar para falar com Daniel e os demônios o interceptaram. E por tanto tempo ele foi impedido de trazer a mensagem a Daniel. Paulo falava de vez em quando, eu queria ir ter com vocês, mas Satanás me impediu. É uma batalha muito grande. E o inimigo está sempre querendo vencer. Então, se a gente pudesse ter olhos, a gente veria quantas armadilhas nos foram postas. E o Senhor nos ajudou a escapar. Quanta batalha. Quanto mais você quiser servir a Deus, mais você vai conhecer essas batalhas, essas lutas. Tem um pregador que ele sempre fala, eu acredito nele, ele diz que muitas das nossas enfermidades, confusões mentais, acesso de pânico, desânimo, muitas dessas coisas nós vamos descobrir depois que foram armas diabólicas contra nós. E a gente nem sabia. Então, o Senhor. Agora, a gente vê nesse salmo também, e isso é muito importante, o reconhecimento. O reconhecimento. Porque eu acabei de falar que existe uma guerra espiritual que a gente não vê. Existem coisas que acontecem ou que iam acontecer, a gente não sabe. E muitas vezes a gente chega no final do ano, ou confiando na gente, que a gente conseguiu, ou desconfiando de Deus. Não sei se Deus esteve do meu lado, eu passei por coisas tão terríveis, parece que eu fiquei meio abandonado. Não, nós precisamos fazer como Davi, reconhecer. Olha o que ele diz, irmão, é muito forte esse salmo. Verso 1,
se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado. Ora, diga Israel, diga a igreja, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado. Quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos. Se não fosse o Senhor. O Logos tem uma música muito antiga, de mais de 30 anos atrás, que a música começa dizendo, se não fosse o Senhor. Meu amado, a gente precisa reconhecer, se não fosse o Senhor, para pensar, se o Senhor não existisse, nada existiria, né? Se o Senhor não fosse tão amoroso e fiel como Ele é para conosco, se Ele não fosse todo poderoso, se Ele não fosse bondoso, se Ele não fosse onisciente, que pudesse ver tudo que está armado contra nós, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, meu irmão, é preciso esse reconhecimento. 2021. 1000 caíram à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas você permaneceu de pé. E olha, eu não digo assim, e os que morreram? Os que morreram também foi plano do Senhor e estão no céu hoje. Aqueles cristãos que morreram, vários pastores morreram, não é que Deus foi infiel com eles, longe disso. Deus tinha outro plano para eles. Mas, como diz o Salmo, Deus nos ajudou, Deus nos auxiliou a chegar até aqui. Como o pessoal diz muitas vezes, aos trancos e barrancos, mas chegamos. E a gente tem que dizer, se não fosse o Senhor, essa é uma noção de reconhecimento do que Deus é, e reconhecimento da nossa fraqueza. Irmãos, o que somos nós, se não passarinhos, quase mortos pelo passarinheiro? A gente sempre tem que pensar isso. Se não fosse o Senhor, não tinha um membro nessa igreja. Se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui pregando, de jeito algum. Se não fosse o Senhor, você não estaria sentado nessa igreja louvando a Deus. Tem tanta coisa que a gente tem para agradecer, que eu poderia começar a falar aqui de um por um, mas não vou fazer isso porque eu vou acabar perdendo alguém, e aí sempre aquela pessoa que a gente não fala fica chateada. Mas vocês sabem quantas lutas vocês passaram. Reconheça que foi o Senhor que esteve ao seu lado. Reconheça. Isso é lindo, irmãos, é lindo. É maravilhoso sentir que foi Ele, não foi você. Foi Ele. O reconhecimento. Aí desse reconhecimento brota o quê? Louvor. Claro, não é? Olha o versículo 6. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa os seus dentes. Bendito seja o Senhor. Palavra maravilhosa. Eu estou usando a palavra maravilhosa demais hoje aqui. Falei ontem para não usar tanto, né? Por causa do maravilhoso. Mas que palavra esplêndida, extraordinária. Bendito seja o Senhor. Já reparou quantas vezes isso aparece? Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. E Paulo, em Efésios 1:3, bendito seja o Senhor, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E Pedro, 1 Pedro 1:3 também, bendito seja o Senhor, bendito seja o Deus Pai, que nos gerou de novo, para uma viva esperança
pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Bendito seja Deus, louvado seja Deus. Você quer entrar em guerra contra o diabo e não fica com medo, porque você vai vencer. Começa a louvar a Deus. Tudo que o diabo quer é que você se cale. Começa a bem dizer, bendito seja Deus, louvado seja Deus. O louvor, irmãos, o louvor. E a gente mostra o estado da nossa alma quando, na maior parte das vezes, eu acho, infelizmente, quando a gente vai cantar os louvores na igreja, a gente está apenas cantando música. A gente não está bendizendo. Bendito seja Deus, com todo o seu coração. Reconheça, se não fosse Ele, e louve. Louvar é expressar o reconhecimento, porque não adianta a gente reconhecer e ficar calado. Deus não quer isso. Deus não quer só que a gente reconheça, se não fosse Deus, puxa vida. Não, Deus quer que a gente diga, bendito seja o seu nome, glória seja a Ele, louvado seja Ele para sempre. Louvor. E aí, a gente conclui o Salmo, depois que a gente viu as tribulações dos inimigos, aí a gente viu o Senhor, a gente reconheceu a obra dele na nossa vida, a gente louvou o nome dele, aí a gente adquire experiência. E aí o que aumenta na nossa vida? A fé. Olha o versículo 8. O nosso socorro, a gente precisa de socorro? Demais, não é? Olha, irmão, se você acha que você é uma pessoa que não precisa de socorro, você está cego. Ah, não preciso de ajuda não, estou bem, está tranquilo. Tá não está não. Nunca diga que está, não, está tudo bem, está tranquilo. Não, todos nós precisamos de socorro. E ele diz, o nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Aqui tem uma declaração de fé. E meu irmão, o justo viverá da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, como diz Paulo, de fé em fé é a nossa vida. Da fé inicial à última fé da nossa existência terrena. Como Paulo que disse, que farei, Senhor, quando encontrou Jesus, e que disse no final da sua vida, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Fé, meu amado, você precisa de socorro? O seu socorro vem do Senhor, está no nome dEle, na pessoa dEle. Por isso que eu falei ontem à noite, nem estava planejando falar, mas Deus me deu esse sentimento de falar dessa questão de psicologia, de psicólogo. Você quer ir no psicólogo, vá, mas que o seu socorro esteja em primeiro lugar no nome do Senhor. Ele é o seu ajudador, como diz a Bíblia, e você não deve temer o que te fará o homem. Você tem problemas emocionais? Eu também tenho. Tem problemas no seu cérebro, assim, não que você tenha alguma loucura, mas é uma batalha no seu cérebro, no meu também. Tem fraquezas? Também tenho. Desânimos? Também. O apóstolo Paulo, que era muito maior do que todos nós aqui, ele dizia que ele enfrentava desânimos, tribulações e angústias. Nós precisamos de socorro, mas o nosso socorro está nas mãos daquele que é todo poderoso. Então, se está enfrentando batalha, meu irmão, o Senhor é a sua força. E não importa a condição que você esteja, Ele está ao seu lado, seja na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza.
em qualquer situação, Ele está ao seu lado, Ele é a sua força, Ele é o seu socorro, Ele é a quem você deve invocar em primeiro lugar. A gente está com um problema, a primeira coisa que a gente faz é procurar alguém para resolver, para tentar resolver. É natural, é normal, nós somos seres humanos, seres sociáveis, nós precisamos de companhia, de auxílio, de ajuda, tudo bem. Mas antes de buscar qualquer pessoa, busque o poderoso, busque o forte, aquele que vence as tuas batalhas, aquele que pode organizar a tua mente. Fé, meu irmão, fé. Diante das tribulações e dos inimigos, nosso Senhor sempre nos socorreu, nós reconhecemos isso, nós louvamos o seu nome e depositamos a nossa confiança nele. Vocês se lembram quando eu preguei aqui sobre o rei Asa? Como ele creu numa situação de 1 milhão vindo contra ele, ele creu em Deus e Deus deu livramento, e depois ele numa situação menor, ele simplesmente deixou de crer em Deus e foi lá contratar o exército inimigo. Lembra disso? É a mesma situação aqui. Olha só, eu enfrentei lutas e dificuldades nesse ano, e o Senhor foi comigo, Ele esteve ao meu lado, e Ele me livrou, me deu livramento, me libertou, Ele esteve me fortalecendo, e eu sei disso, e eu louvo o nome dEle por isso. Mas a partir de amanhã, eu não sei, 2022, eu não sei o que me espera. Aí, baseado nessa incerteza que você vê lá no Fantástico aparecer o pessoal do tarô, do Búzios, das cartas, para dizer o que vai acontecer em 2022, porque o ser humano não consegue seguir o conselho de Jesus que disse: basta cada dia o seu mal. E tem muita gente também no meio evangélico que vai consultar lá a Doquinha, o Zezinho, não sei quem, que vai dizer o que vai acontecer na tua vida em 2022, quando Jesus disse: basta cada dia o seu mal. Quando Deus diz: não precisa ficar ansioso quanto o que vai acontecer amanhã. Nós não temos que saber o que vai acontecer no futuro, isso é coisa do diabo. Deus, muitas vezes, pela sua soberania, revelou o futuro, mas não para nossa curiosidade, mas pela sua... Ele viu que era necessário fazer isso, e Ele fez. Mas não é a regra. A regra é não saber o que vai acontecer amanhã. Aí você faz isso. Deus me guardou, Deus me libertou, Deus esteve ao meu lado, eu reconheço isso, eu louvo o seu nome, mas amanhã... isso não é fé. A fé é: Ele me auxiliou no passado, no presente, vai me auxiliar no futuro, e eu não tenho que ficar preocupado com o que vai acontecer amanhã. Se eu estou salvo, eu não preciso. O ímpio, o perdido, é que precisa se preocupar com o que vai acontecer amanhã, ele tem que se converter. Mas o cristão não. Se amanhã eu não estiver mais pisando nessa terra, eu vou estar pisando as ruas de ouro. Então, meu amado, mantenha a sua fé, creia, acredite, não seja como o rei Asa. Se Deus esteve com você, Ele vai estar, mesmo que aconteça a maior tragédia que o pastor José Carlos, o avô, está sentindo agora, e o pastor Eduardo, o filho dele, que é o pai desse menino, que o Senhor levou, mesmo com todo esse sofrimento, o Senhor está ao lado deles, e os fortalecerá, e os salvará. Então você não tem que deixar o diabo armar esse truque na sua mente, para que você fique pensando. Eu, por exemplo, não costumo pensar no futuro, mas eu estou com 55 anos, aí eu fico pensando, meu Deus, eu já visitei muita gente no Hospital da Posse,
É um caos. Eu vi pessoas definharem e morrerem no Hospital da Posse, simplesmente por falta de um tratamento digno. Aí eu fico, meu Deus, se eu ficar doente, eu vou para lá. Daqui a pouco eu tenho 60 anos, daqui a pouco 70, 80, o que vai ser de mim? O que vai acontecer? Como é que a minha cabeça vai ficar? Será que eu não vou ser isso? Será que eu vou passar por aquilo outro? Né? Para, em nome do Senhor dos Exércitos, para. Confie em Deus. Viva cada dia confiando em Deus. O meu socorro está em nome do Senhor dos Exércitos. Eu penso assim, eu tenho medo de tomar uma injeção, uma agulhinha, não faço exame de sangue, porque eu não gosto daquele negócio entrando. E aí eu visitava pessoas e via a pessoa tomando agulha daqui, agulha dali, agulha daqui, faz isso, faz operação, faz não sei o quê. Ai meu Deus, se isso acontecer comigo, para. Se acontecer, o Senhor estará ao seu lado, lá no leito, juntinho de você. E depois da morte e do pavor, então virá, sim, louvor. Confiemos em Deus, meus irmãos. Se não fosse o Senhor, passe a falar isso sempre, seja o lema da sua vida. Se não fosse o Senhor, louvado seja o seu nome, bendito seja o seu nome. Vamos cantar um hino em louvor ao nosso Deus, que entremos esse ano cheio de confiança, irmãos. Deus honra aquele que crê nele, confie nele, ponha toda a sua vida aos pés dele. E vamos cantar esse hino abençoado, que fala sobre as lutas e as vitórias, porque Deus está ao nosso lado. Irmão, deixa eu terminar aqui. Está com falta de fé? Leia a Bíblia, irmão. Poxa, que coisa, chega a ser irritante que os irmãos não sigam esse simples conselho que mudaria toda a sua visão. Você lesse a Bíblia. Aquela velha Bíblia que você tem, você já marcou aqueles textos, lembra? Chegou a marcar alguns? Abre lá de novo, faz uma conferência naqueles textos que você marcou. São palavras poderosas de fortalecimento para a sua alma. Quer fé? Leia a Bíblia. Vamos louvar. Que letras maravilhosas, irmãos. Lindas. Que você possa meditar nelas, cantá-las, bendizer o Senhor e confiar nas suas promessas, na sua fidelidade, no seu amor. Que Deus abençoe a sua vida. Se permitir o Senhor, estaremos aqui às 7 horas, mais uma vez, para louvar o nosso Deus.